Eu comecei na Unesp em 83, fazendo algumas coisas de cálculo na bioestatística, né, que tinha um computador 1130 lá. Logo em seguida a gente foi criado o Centro de Computação e Informática da Reitoria, aqui em Botucatu. Ficou na Rafael Sampaio, onde é o prédio do Senac hoje, né? Antigamente também já era do Senac, mas fazia assim uma divisão de algumas salas para o Senac e outras salas para a Unesp. Tinham duas áreas, uma área científica e uma área administrativa. A área administrativa cuidava do vestibular da universidade e a área científica fazia toda a parte de estatística das teses do pessoal, todo o processamento ficava com a área científica. E eu comecei lá, fazendo estágio. Eu já estava formado e dava aula no colégio, tanto na Industrial e no IECA. Então eu fazia alguns horários meio malucos para estagiar lá, porque eu gostava dessa área, estava começando a implementar a parte de comunicação de dados, isso daí é um pouco da minha área também. Aí surgiu um concurso, eu prestei e passei. Daí eu abri mão das minhas aulas, uma boa parte das minhas aulas, fiquei dando aula só nos horários assim de almoço e à noite, mas daí começou a ficar cansativo e logo em seguida mudou a reitoria. E o novo reitor, na época foi o professor Jorge Nali, ele achou por bem que o Centro de Computação da reitoria ficasse na reitoria. Então foi voltado para a reitoria. Uma boa parte teve a opção de ficar em alguma das unidades que acolheram os funcionários, mas como eu era novo de casa, né, eu fui o único que não teve a opção de mudança. Tive que ir com o centro para São Paulo. Fiquei lá na Praça da Sé, 108, por 1 ano e meio, fazendo a implantação, porque como foi mudado, toda a linha de teleprocessamento, a parte de adequação de máquinas, tudo ficou por minha conta e mais um outro colega que estava lá, contratado pela Fundação do Vestibular. Eu rodava o vestibular, eu rodava alguns concursos que tinham na época e fazia meio que remotamente a transposição dos programas para computadores da linha PC, que era, na época estava começando a surgir as oportunidades para a universidade adquirir bastante. Então eles compraram vários computadores e deixaram nas unidades universitárias. Só que os programas que a gente rodava eram de grande porte, então teve que fazer algumas adaptações. Principalmente Fortran é uma linguagem meio que padrão, mas as entradas e saídas do sistema tinham que ser adaptadas. Então eu fazia as adaptações e mandava para o pessoal aqui. Então o pessoal daqui que ficou, o Jaime e o Ângelo, que já é falecido, ficaram na FCA, montaram praticamente um núcleo de desenvolvimento estatístico lá. O IB não ficou. Aí começou a briga. Na época a professora Sheila queria também ter um núcleo desse. E foi correndo esse processo todo até que surgiu a oportunidade da criação dos polos computacionais. Esses polos foram criados meio que por contingencionamento, né? Então, quem tinha maior demanda tinha uma estrutura um pouco mais evoluída dentro do perfil que se estava propondo. E Botucatu ganhou 2, na verdade, porque Rubião tinha uma gama de pesquisa muito grande, né? Muitos pesquisadores utilizando a parte de estatísticas que iam até o Lajado para fazer essa parte que o Ângelo e o Jaime faziam, e a FCA ficou com outro polo. Nesse meio tempo também foi criado para o hospital um outro momento de desenvolvimento que seria mais a parte administrativa, então ficou, na verdade, 3 equipes montadas em Botucatu, uma em Rubião Júnior, uma na FCA e a outra no HC. Só que o HC não fazia essa parte de pesquisa, tudo, então ele ficou mais voltado para a parte hospitalar.
que era o antigo CIMET, né? Bom, diante de tudo isso daí, foi correndo o tempo e houveram várias mudanças, né? Mudanças de os paradigmas quebrando a estrutura de computação, acabou aquela coisa de trabalhar com cartão, começou a trabalhar com muitas outras coisas do momento, né? O PC começou a se disseminar com uma velocidade muito grande e a área de estatística começou a ficar retraída, porque as pessoas começaram a perder o medo de mexer com o computador e usar suas noções de estatística dentro dos seus próprios computadores. Não precisava mais ter uma equipe que ficasse analisando, fazendo uma série de testes para depois dar a interpretação. Como é feito hoje, a maioria consegue resolver todos os seus problemas estatísticos, as suas teses, e quando há alguma dúvida, daí corre na estatística para pedir uma orientação de como proceder melhor ou de uma outra forma a sua pesquisa, a condução da pesquisa, se tem que ser mudada ou não. Mas assim, dentro de tudo que a gente estava falando, teve também a evolução tecnológica, né? Nós começamos, digo nós porque tem ainda uma turma que ainda está na ativa, mas quando isso deu início, eram 11h30, depois passou para 1/3, que é um computador ainda que ocupa uma sala quase que maior do que essa. Quando a gente passou para São Paulo, a gente começou a ver as tecnologias mudarem. A própria Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, que é a Prodesp, a qual ficávamos ligados para uma questão assim até de necessidade de porte de pesquisa, às vezes a gente precisava fazer direto com eles lá, começou a sinalizar que a tendência era pequenos computadores interligados em rede. Aí tem um colega meu que era da Unicamp, que depois veio para a Unesp, o Zé Roberto, ele estava fazendo mestrado em engenharia de redes. Aí ele foi convidado para implantar um projeto de redes na Unesp, usando fibras óticas. Nesse momento, foi uma coisa interessante, porque a FAPESP estava entrando com alguns projetos de infraestrutura e adequação universitária. Então teve o Infra 1, 2, 3 e 4. O Infra 2, a Unesp pegou com parcerias da IBM, o Zé Roberto fez esse projeto desenhando a estrutura da universidade no modo de estrela, e a IBM fez uma contrapartida de oferecer, além da tecnologia, uma parte em equipamentos com subsídios financeiros de baixo custo. Inclusive docentes compraram também, puderam comprar computadores nessa época, com parceria da IBM. Então, o primeiro projeto grande da Unesp foi esse. Implementou-se fibra ótica em todos os campi, com o custeio da FAPESP. Aí, depois de 4 para 5 anos, houve o Infra 3 e o Infra 4, a gente trocou uma boa parte dos equipamentos de ativos de borda, que já também estavam ficando defasados, o modelo de fibra estava se tornando muito caro e tinha que fazer uma troca. Daí, como bom brasileiro, a gente sempre descobre o jeitinho de adaptar, trocando só as cordoalhas de chegada e aproveitando a fibra para não ter um investimento muito alto. Teve uma integração principalmente tecnológica, porque a Unicamp estava pesquisando fibra. Ela foi uma das precursoras porque abraçou a causa junto com a Embratel. A USP sempre foi pioneira devido ao laboratório da Politécnica ser uma coisa assim extremamente fora desse mundo, do nosso mundo pelo menos. E a gente que gosta dessa parte de eletrônica e tal, a gente andou fazendo alguns treinamentos com eles para ver onde que eles tropeçaram, quais foram os erros que eles cometeram para a gente poder contornar. Teve algum treinamento também com o pessoal da Unicamp,
E nesse momento começou a se formar uma parceria com a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, e eles começaram a incentivar a nossa interligação. Uma parte do custeio, na época, o professor Landim incentivou muito a gente no uso dessas tecnologias. Ele é de exatas também, lá de Rio Claro, né? Então ele nos incentivou muito a fazer a interligação das faculdades, de todas as faculdades e das outras irmãs, né? A USP e da Unicamp. A FAPESP abraçou essa ideia de novo. Então ela pagava uma boa parte dos enlaces, né? E a gente saiu contemplado, porque nessa época a Telefônica, na Telesp antiga, né, a atual Telefônica, ela utilizava os emissários de cabo de linhão da CESP, que também era estatal, para fazer o lançamento de fibras. Então, acho que 80% dos campi da Unesp foram atendidos pela Telefônica, pela Telesp na época. Isso daí foi um projeto que o governador Mário Covas fez com que isso daí fosse feito pela Telesp a custo zero para nós. Ela teve que se adequar nas infras de cada chegada. Nós não pagamos um tostão. Foi muito caro isso daí. Não tínhamos uma facilidade de absorção de curso, essas coisas eram meio que restritas. Então, na época, a parte de informática na reitoria era composta por pouquíssimas pessoas, o Zé Roberto Jimenez, que era um engenheiro de projeto, tinha o Adriano Cancian, que hoje ele atua ainda na parte de segurança lá em São José do Rio Preto, um cara extremamente competente, e até hoje ele nos ajuda com uma série de coisas. Só que eles começaram a visualizar algumas outras influências dessa tecnologia, ofertando até para o governo fazer aquela adequação da pedagogia cidadã. Então, a gente está puxando isso daqui rapidamente, tá? Quando a pedagogia cidadã entrou para fazer a formação e adequação dos professores da rede básica de ensino, a gente conseguiu fazer uma ponta, falar, para a gente ofertar todo esse tipo de coisa que o governo quer, a gente precisa dar uma melhorada nos nossos equipamentos. Então a gente trocou uma boa parte de fibras que precisava e principalmente as suítes dentro de cada departamento. A gente colocou suítes mais modernas, com gerenciamento e tudo mais. Isso daí propiciou uma segurança maior, porque como você perguntou a respeito do impacto tecnológico, muitas pessoas ficaram arredias para trabalhar com computador, não era todo mundo que gostava, tinha um pouco de receio. Receio de perder as informações, receio de não saber mexer com elas, e também tinha um outro lado, é o viés da nossa área, né? A gente, para poder fazer um trabalho, a gente tem que saber como é que esse trabalho é feito. Então, às vezes, a gente consegue saber melhor do que a pessoa que está fazendo aquilo, e dava uma impressão que as pessoas não gostavam muito da gente saber o que os outros sabiam. Aquela má impressão do tipo, você vai tomar meu lugar futuramente, né? Principalmente a área administrativa tinha muito medo nesse sentido. Porque eles não viam como uma ferramenta que agilizaria o processo de serviço, dando mais tempo para coisas mais nobres de serem feitas, né? Isso daí causou um constrangimento maior, depois passou. Depois eles perceberam que não era. Quando eu entrei, ainda era o CPD aqui na Bioestatística, era mais científico do que administrativo. Um dos que começou a dar uma mexida na parte administrativa foi o Eduardo Serrano, que ele trabalhava na Duratex, daí ele veio para cá, hoje ele voltou para a Duratex, mas deu muito tempo suporte para a VUNESP, para a Fundação do Vestibular. Então, ele, como tinha essa parte administrativa muito bem estruturada, ele sabia mexer muito bem com esses
processos, ele sugeriu que fosse montado e eles tomassem conta do vestibular. Então aí deu um ganho bem mais alto para a parte administrativa e a parte científica foi caminhando como sempre, né? Mas o vestibular foi, acho que o cartão de visitas, porque depois começaram outros concursos, aí depois dos concursos vieram 2 sistemas, um de RH, que era feita uma avaliação de desempenho manual, e esse processo a gente conseguiu, eu já estava na equipe lá em São Paulo fazendo isso. A gente conseguiu fazer automatizado, o que eles levavam 15 dias, fazia-se em 2, todo o processo. Então, no final desse segundo dia, estava na mão do chefe qual seria o gráfico de escolha de quem ia receber o mérito de uma avaliação para promoção ou não. Tinha um ranking de informações e uns questionários pré-definidos pelo pessoal do RH, e isso daí balizava tudo. Então, ganhava-se 15 dias no processo desse, sem contar a papelada, né? Uhum. Então, nesse momento, por volta de 80, 82, é que deu uma equiparada nas coisas. Daí, como eu falei, o núcleo científico continuou, só que ele foi disseminado para cada departamento. Sempre tinha um ou outro mais jovem dentro do departamento que não tinha tanto receio de mexer com máquina, né? E começou a fazer. Tinha alguns programas de uso gratuito, muitos que iam para fora voltavam para o país com uma tecnologia bem mais avançada, então incentivava o pessoal a ir buscar essas informações e implementá-las, né? Então, foi esse o ganho que teve também na área científica. A sequência mais ou menos foi assim: a Sheila e a Marta eram as pessoas que mais tinham a habilidade de transformar a estatística no lado computacional. Então desenvolveram muitas coisas, as análises multivariadas, os rankings de pesquisa e percentis, algumas coisas mais complexas. O professor Padovani, o Carlão, também ajudou muito, mas ele era mais na interpretação, ele gostava mais de pôr a mão na massa. Depois que chegava o bolo de compilação, ele interpretava muito bem, até hoje interpreta muito bem. A visão dele era muito clara na estatística, sempre foi. Só que ele não conseguia acoplar como que o computador poderia esgotar todas essas informações para chegar na pesquisa resultante que ele queria. Então ele chegava para mim e falava: Tancredo, eu quero saber tudo detalhadamente dessas coisas. E a hora que você obtiver tudo isso, a primeira coisa que você vai me fazer é tirar os casos perdidos, ver as variâncias e me entregar um cruzamento entre variáveis A, B, C e D e tal, né? Ele sempre pedia isso. Daí eu que ficava fazendo a parte dos questionários, como é que às vezes a pessoa já vinha com o questionamento a ser feito em pesquisa em campo, eu via se dava para adequar ou se teria que fazer algum ajuste, né, para que pudesse ser inserido como dado, né. Naquela época muito pouco se falava em dados descritivos, era mais assim, você dava uma série de opções, então opção 1 é tal coisa, para poder ficar um pouco mais fechado a interpretação desses dados. A saúde pública começou a investir muito na área de epidemiologia e ficou muito na nossa cola para isso. Daí a gente tinha muito trabalho com eles, muito mesmo. A professora Massaco, o professor Pará, quem mais? A Luana Carandina. Eram pessoas assim que gostavam muito, mas eles pegavam dados de pesquisa do município, então era 3 dígitos no mínimo de volume, de mais de 3.000 itens a serem analisados, era uma coisa mais demorada. E aí, a FCA também se desvinculou da bioestatística, porque nesse momento que houve a separação, e o Ângelo e o Jaime foram lá para... O Ângelo era o
pesquisador mora, assim, vamos dizer assim, ele que fazia as adequações, esse programa aqui não está legal, tem que colocar um outro módulo que puxe uma rotina específica e tal. Então ele tinha uma visão mais voltada para o lado da pesquisa, sabendo onde colocar, como a Sheila. Então, nessa época, a FCA também puxou um núcleo de pesquisa para lá, porque também tem muitos pesquisadores. A gente, antes dessa divisão, tinha muita FCA. Experimentos com tratores, a parte de irrigação também é uma coisa que envolve muito cálculo. Então isso daí foi feito separado e deu bom sucesso para os dois lados. Aqui, né, um outro pedaço, houve uma mudança, o professor Paulo Cury, que era da bioestatística, foi convidado para prestar uma ajuda grande lá na medicina. Na época ele ficou um bom tempo na medicina. Depois a medicina, não sei assim ao certo dizer o que aconteceu, mas o Paulo recebeu uma proposta para ir para a veterinária. Ele pegou um embasamento de pós-graduação lá para poder coordenar e acabou ficando com o lado de pesquisa na veterinária. Então a medicina era mais a saúde pública e a clínica médica que utilizavam em grande escala essa área de pesquisa. Treinou-se 2 ou 3 pessoas lá que pudessem mexer e eles acabaram abraçando. A veterinária levou o Paulo Cury para lá e eu, na época, estava em São Paulo. O professor Neivo era o diretor aqui e cada vez que ele tinha reunião lá, ele me chamava para almoçar junto, e falava: alemão, e aí, você não quer ir embora para Botucatu? Eu falei: na hora que você assinar, eu estou indo, porque eu estava noivo na época, eu estava querendo acertar minha vida mais tranquila, não estava a fim de ficar em São Paulo. E as oportunidades lá não estavam me agradando muito, porque eu cresci no interior, estudei no interior. Depois, de repente, caí numa cidade que era uma loucura, peguei 2 greves de metrô que me deixaram traumatizados e a Praça da Sé não era uma coisa assim muito agradável para se trabalhar todos os dias vendo aquela movimentação, né? Enfim, no final de 86, eu consegui ser transferido para Botucatu, daí eu vim para o Instituto de Biociências, que a cartada foi, todas as outras unidades têm um pessoal mexendo e aqui não tinha no IB, né? Na época era a Sheila, que era a única que estava brigando ainda sobre essas coisas, e eu fiquei junto com ela. Aí ele falou: você vai ficar fazendo todas as coisas que você fazia lá em São Paulo, só que agora aqui em Botucatu, e vai ficar lotado na bioestatística porque não temos um departamento ainda, mas nós estamos brigando por isso. Logo em seguida, não passou de 2 anos, isso virou o polo computacional, que é aquilo que eu tinha mencionado anteriormente. De polo, nós subimos e descemos umas 2 vezes para a reitoria, ficava lotado em São Paulo, ficava lotado aqui, voltava. Foram muitos jogos na parte de política, mas assim, estruturalmente, nós só conseguimos nos estabelecer como serviço técnico de informática na década de 2000 para 2001, dentro desse período aí que a gente conseguiu se estabelecer. E aí, para adiante, veio a mudança de serviço técnico para diretoria técnica, e agora a gente está vendo uma outra mudança que está para ocorrer. A reitoria está querendo fazer uma série de mudanças, até por contingencionamento de valores, de custo. Tem pessoas que estão aposentando, assim como eu, tem vários colegas, acho que 20% da área de informática está com seus quinquênios já abraçados. Então isso daí tem deixado muito preocupado o pessoal da reitoria em como vão ficar as novas estruturas. É lógico que existe sempre como que eu poderia dizer sem ser agressivo, uma resistência, mas uma resistência assim cômoda. Tá bom assim, por que eu vou querer mudar, né? Mas é que nós estamos vivendo uma época que está tendo uma avalanche de coisas acontecendo ao nosso redor também, que não depende só da gente, né? Então, isso daí tem deixado
alguns ânimos meio exaltados entre os próprios colegas da nossa área, achando que não se deve mexer, outros acham que deve mexer. Mas eu acho que ainda é muito cedo. Primeiro tem que ver como é que vai se comportar a situação da hora da ajuda. Eu falo muito isso daí para todos os meus amigos. Primeiro a gente tem que se ajudar para que o navio não afunde. Depois a gente vai ver o rumo que vai tomar. Se o navio afundar, vai afundar com todo mundo. Então, querendo tirar a água de dentro ou não, você vai acabar indo no mesmo caminho. E eu falo muito porque eu vejo a universidade como quem fez a minha vida. Eu não quero ver o fim da minha vida dessa forma. A gente tem que brigar, mas no bom sentido, para que as coisas melhorem. Quem não puder dar palpite, é melhor ficar quieto do que fazer uma crítica que não construa nada para que isso vá melhorar. E quem puder dar uma ajuda, sempre será bem-vindo. Acho que conversando a gente chega sempre num fator de equação resolvida, né? Pois é. Eu sou meio apolítico, eu não gosto de falar muito sobre política nem de religião. Eu tenho a minha religiosidade, respeito a dos outros, e a política vai mais ou menos por esse mesmo caminho. Mas eu fico preocupado porque o pesquisador, todo cientista, ele tem um anseio muito grande de buscar coisas novas e aceitar desafios e tentar superá-los. E por muitas vezes isso daí choca com a parte de política, porque nem tudo que pode ser ventilado é ventilado na política. E o pesquisador, ao contrário, ele tem que ventilar todas as informações que ele conseguiu captar para mostrar para quanto mais gente puder ajudar, desenvolver melhor esse trabalho. De uma maneira geral, eu enxergo dessa forma. Eu acompanhei tantas outras pessoas que trouxeram suas teses de mestrado e de doutorado para a gente fazer e dentro de todo esse processo a gente sempre ia trocando ideias, conversando. Você vê que a universidade ela não é só formadora de ideias, ela forma caráter. Caráter de pessoas que têm a preocupação em ajudar. Independente da área, se é exatas, humanas ou biológicas, ela quer ter um empurrão para frente. A universidade ela não pode simplesmente ficar parada. Ela tem que dar um passo para frente a cada momento. Se ela ficar parada, ela vai tentar criar raízes, ela vai se acomodar nessas estruturas, ela vai ficar conivente com uma boa parte das coisas ruins da política. Não que a política seja ruim, mas tem muita coisa que atrapalha a parte educacional dentro de um ambiente de pesquisa, e aí a tendência dela é ficar fechada num ostracismo. Eu não vejo a universidade, nenhuma delas, dessa forma. Eu acho que ela tem mais é que ir para frente. Talvez em alguns momentos em paralelo, caminhando junto com a política, mas não conivente com a política. A política só melhora quando tem críticas. E essas críticas, por muitas vezes, vêm na universidade. É o que eu sempre falo. A gente não pode simplesmente ficar de mãos atadas e fechar os olhos para as coisas que acontecem. A gente tem uma opinião que, dependendo do local e como for expressa, ela será bem-vinda. Você não vai falar para pessoas que não pactuam com a tua ideia, a sua ideia. Você vai entrar numa degladiação meio complicada, não vale a pena. Quando eu comecei eu era estagiário, né? Embora eu já tivesse minha formação concluída, mas eu entrei como estagiário. E todo estagiário, para ser bem aproveitado, tem que ter um momento de brincadeira. Então o pessoal gostava um pouco dessas brincadeiras. E uma delas foi até interessante, porque os cartões perfurados, né? Eles... errou, não tinha como reaproveitar, mas eu não sabia disso daí.
E um dos colegas falou, agora você vai reciclar cartão perfurado. Então ele deu um punhado daqueles picotes de cartão, botou em cima da mesa, pegou uns 4 ou 5 cartões e falou, agora, alemão, você vai ficar colando todos esses buraquinhos aqui, tampando os furos. Isso daí foi uma das pegadinhas interessantes que eles fizeram comigo. Não que eu também não tenha feito com alguns outros estagiários que passaram por nós, mas foram bem mais brandas. Eu sei que eu fiquei quase que um dia inteiro e o Ângelo, ele era muito sério, ele tinha uma fisionomia muito fechada, mas ele era brincalhão. Ele chegou e falou, ih, rapaz, você começou tudo errado, você pôs o 6 de ponta cabeça pensando que é o 9, não é, ele é mais gordinho, tive que fazer tudo de novo. 2 dias de serviço perdido. Daí na época chegou o diretor desse núcleo de computação, era o professor Jaime Pisa. E ele chegou, aquele jeito dele todo educado, falou, o que você está fazendo? Eu falei, professor, eu estou reciclando aqui os cartões que o pessoal da área científica pediu. Ele falou, tá bom, depois você me mostra o resultado. E foi embora. Daí eu não tinha percebido, ele estava lá na copinha dando risada junto com o Ângelo, com o Jaime. Falou, você está judiando desse menino? Falei, depois que eu descobri, eu vou aprontar com eles ainda, pode deixar aqui. Essa daí foi uma das passagens interessantes. Outra delas foi assim que, como o pessoal não entendia muito bem como era o funcionamento das coisas, aí já estava na época dos disquetes magnéticos, e um professor da medicina estava com alguns dados muito confidenciais e precisavam ser compilados. Ele mandou e grampeou todo o disquete para ninguém poder ler, exceto a gente. E nós também não conseguimos ler porque estava tudo furado. Até convencer o professor que aquilo lá não era para transportar daquele jeito, ele ficou meio bravo com a gente, porque ele não tinha uma cópia de segurança e todo o trabalho dele estava naquele disco totalmente perfurado. Foi interessante. Tivemos um trabalho bastante grande. Eu trabalhava com pesquisa de infecção hospitalar e eram bastante dados e sobrou para a gente fazer tudo de novo. Então passei várias madrugadas digitando. O que mais? Momentos de passagem, eu sou meio medroso, eu não gosto muito de inseto, tanto é que eu gosto de coisas que têm fio, não coisas que têm perna. E uma dessas vezes que a gente estava fazendo a revitalização, nós tivemos que passar as fibras por alguns dutos já existentes no campus. E eu estava junto com o engenheiro da obra, fazendo a vistoria dos locais, ele levantou uma das tampas de passagem, mas o que saiu de barata naquele negócio. Só de lembrar, ficou arrepiado. Eu só sei que eu larguei o engenheiro conversando sozinho, que eu estava do outro lado da rua, vendo as baratas fluírem pelo buraco lá. Ele falou, você não gosta de barata? Eu falei, nunca gostei, não vai ser agora. Vocês vão ter que dar um jeito de detetizar isso daí, fazer alguma coisa, ou então você não vai passar fibra por aí. E fizeram isso daí, só que lá no lado da botânica, que tem o jardim botânico, a gente descobriu que o pessoal da zoologia criava alguns bichos lá para poder fazer estudo, só que eles criavam esses buracos e comeram a fibra ótica, os bichos. E a gente não sabia porque constantemente dava problema naquele lugar. Daí que nós fomos descobrir que os insetos que eles cultivavam, né, para pesquisa se alimentavam das nossas fibras. E a brincadeira ficava caro, porque na época as fusões de fibra eram caras. Então, assim, momentos de passagem, tem uma série de coisas que ao longo do tempo a gente vai vendo, né? Os estagiários fazendo maluquices com a gente e a gente também brincando com eles. São momentos gostosos de lembrar, né? Assim, subir na torre da caixa d'água com a escada bamba, faz parte do perfil nosso. A tendência hoje está sendo melhorar o aproveitamento das nossas excelências. Eu digo do meu ponto de vista dentro da nossa área de informática. Equipamentos são necessários, mas eles têm custo. A universidade está começando a focar
de uma outra maneira esse tipo de investimento. É muito mais vantajoso realocar esse investimento para alguém que tenha uma tecnologia de expansão sempre que necessário e de manutenção muito mais eficiente, porque no Estado você tem fazer cotação de preço, licitação, até que isso daí seja executado, você já perdeu um bom tempo desse período. Então eu vejo assim, usar da nossa tecnologia, estou vendo muito o ambiente de nuvem, estou fazendo parte daquele comitê que analisa essa migração para a nuvem. Então, não trocar os funcionários, mas mudar a cabeça deles de pensar. Você hoje está mexendo com máquinas reais, você vai começar a mexer com máquina virtual. Você vai começar a fazer migração desses containers, por exemplo, da Amazon para Google, ou da Google para Huawei e assim por diante. Núcleos de computação científica, cada vez mais tem um gasto enorme, gasto de energia, um gasto financeiro de manutenção. As blades se desatualizam muito rápido e o pesquisador não consegue. Então, tudo isso, se você conseguir realocar, você vai continuar com os seus técnicos, mas usando equipamentos de outros lugares. Eu vejo dessa forma. É lógico que nem tudo deve ser terceirizado. Algumas coisas muito importantes, principalmente da nossa área acadêmica e dos nossos sistemas de pessoal, não podem sair de dentro. Isso daí já ficou muito bem claro para todo mundo, inclusive lá para o comitê de tecnologia que eu participo. Mas só que daí o investimento é menor. Você não precisaria ter todas as unidades universitárias com uma demanda de equipamentos necessários. Essa demanda vai estar centralizada em algum ponto. O pessoal das unidades vão estar trabalhando remotamente, poderia até fazer isso de casa. Uma outra coisa que eu vejo que futuramente vai começar a acontecer é home office. Porque hoje mesmo eu estava fazendo uma minuta para apresentar na reunião que nós vamos ter, já joguei na nuvem, o colega de Marília já acessou, de Bauru, da reitoria, todos eles já começaram a alterar aquilo que era necessário, sem estar presencialmente. Antigamente você tinha que levar no pendrive, e não faz tanto tempo que isso daí mudou. Né? Nós estamos falando de pendrive, é coisa recente, e hoje em dia você já não usa mais. Toda a tecnologia você tem na palma da mão praticamente, você está lendo os seus e-mails, você está fazendo a consulta de uma série de coisas que estão na tua nuvem de trabalho, fazendo conferência até com o próprio telefone, dependendo da sua necessidade. Então, cada vez mais, nesse ponto que você me perguntou, eu vejo que a gente tem que se atualizar em como melhorar o nosso meio de trabalho, utilizando as novas tecnologias. Não dá para ficar parado no passado. Olha, eu vejo de duas maneiras. A maneira pessoal. Pessoal que eu digo assim, mexer com pessoas, o recurso humano é um negócio complicado. É necessário? É. Mas tem que ter muita cautela, porque atrás de uma pessoa você tem uma família, você tem uma série de outros eventos acontecendo. Então, você tomar uma postura de enxugar, eu vejo com muita cautela sobre isso, minha visão. A outra coisa é enxugar a estrutura de aproveitamento de recursos, de todos os lados. Vamos pensar então na área administrativa. Otimizar recursos do tipo assim, tem pessoas que estão se aposentando, mas tem pessoas que ainda vão continuar dentro da área. Nessa questão, a troca de informações vai ser muito mais rápida. Porque todos os sistemas vão estar alinhados dentro de um mesmo modo de trabalho. Então, não há mais a necessidade daquele mentor falar, você tem que fazer desse jeito porque senão vai dar errado. Lógico que essa expertise, esse passado é importante,
Mas a forma de fazer vai ser sempre a mesma, porque a alimentação dessas informações não mudam de campus para campus. Por isso surgiu essa ideia dos centros compartilhados. Não sei se bem ou mal, há uma grande polêmica sobre isso daí, mas eu vejo assim, hoje aqui no campus, informalmente, a gente já faz recursos compartilhados. Pelo menos na nossa área de TI, a gente já faz. Por quê? A FCA está com deficiência de algum tipo de funcionário específico numa determinada área nossa, a gente supre ou por telefone ou indo até lá, a medicina a mesma coisa. Então, essa parceria sempre existiu. O que a reitoria está pretendendo fazer, já que você perguntou, é propor uma formalização dessa ideia. Para quê? Na informalidade, ninguém sabe o que foi feito, quem fez e por que foi necessário. E nem tem o mérito de quem fez. Uma maneira de você, hoje, premiar pessoas competentes dentro de suas devidas áreas, fazendo aquilo que está sendo feito para você, mas também ajudando os outros, é mostrando o serviço dessa pessoa e a competência dela. Então eu não vejo mal nisso, desde que bem aplicado. E também não vejo como, essa palavra me dá um pouco de... não gosto. O poder faz mal. Eu não gosto de pessoas que se empoderam das coisas. Como eu estava falando, que a universidade ela tem que caminhar e crescer, ela não pode ficar engessada numa determinada coisa que eu não quero que os outros tomem conta. Não é assim. Tudo para poder melhorar tem que ter... eu brinco muito falando que você não consegue comer um omelete se você não quebrar o ovo. Mas antes disso você tem que tratar bem a galinha, que senão você não vai ter nunca mais o ovo para cozinhar. A mesma coisa trazendo para a nossa área. Se você começa a fazer jogo duro de não querer ajudar o colega do lado, porque ele tem a mesma competência sua e deveria estar apto a fazer, ninguém é igual a ninguém. Tem outras competências que essa outra pessoa pode saber fazer e você não. Então a troca de informações cresce nos dois lados. Tanto o lado que necessita como aquele que ajuda. Eu vejo sempre, eu procuro tirar boas lições. Não adianta você trazer mágoas ou rancores, isso daí não leva a nada. Maturidade em termos de tecnologia, a gente sempre correu atrás disso. Desde o início da gente estar conversando, a gente sempre correu atrás. Por quê? Eu não sei se isso daí é uma visão administrativa da reitoria ou de quem ocupa o cargo nesses momentos, mas assim, é sempre assim, a USP está fazendo, a Unicamp está fazendo, nós temos que correr atrás, mas nunca deu o passo adiante. Exemplo. Tem um exemplo legal, o exemplo da nuvem. A USP continuou em cima do grid, fazendo computação paralela, computação de alta performance, achando que isso daí tem que ser o ponto. E nós partimos para o lado da nuvem, meio que assim, por necessidade de equipamentos. A gente estava começando a ficar com os nossos equipamentos mais velhos do que eu até, e não tínhamos recursos para consertar. Daí, na época, eu falei com o assessor-chefe de informática, eu falei, professor, eu preciso a sua autorização para canibalizar um equipamento do grid que está parado lá, está tudo detonado, a gente precisava dar fim nesse coitado aí. Ele falou, se você falar que eu autorizei, eu nego, então está gravando, mas ele já está aposentado também, não tem problema. Ele me autorizou a fazer, então nós fizemos o que um colega nos falou, nós cubalizamos os equipamentos, pegamos o que era bom de cada um e fizemos um franquistinho lá de recuperação e conseguimos bons proveitos com ele. E o que a gente fez? A gente já tinha algumas máquinas virtuais. A intenção nossa foi fazer uma nuvem, juntando um pouquinho de cada unidade que tinha. Aí surgiu esse processo da nuvem e a USP veio conversar com a gente depois sobre isso. Putz, vocês estão usando equipamento que era
requisitado pelo grid, como é que foi? Tem todo um processo, né? As máquinas tiveram que ser readequadas. Mas assim, é gostoso a gente descobrir que nós fomos um dos precursores dentro da universidade e que as outras começaram a nos olhar com um pouco mais de respeito, porque até então a gente sempre foi o patinho feio, a gente sempre corria atrás da bola, o cachorrinho que corria atrás da roda, né? As duas outras sempre com captação de recursos para a área de tecnologia muito grande e a gente timidamente caminhando, mas a gente nunca caminhou ou ficou parado muito tempo, a gente sempre foi caminhando. Nunca voltamos atrás. E eu espero que agora, nesse momento, a gente também não volte com essas restrições que estão acontecendo, que a gente saiba tirar um proveito disso daí e deslanchar. Estávamos com grandes problemas de atualização de software, oficialização e tudo mais. Essa parceria com a Google matou 2 problemas sérios. E-mail, que os nossos servidores estavam ficando cada vez mais deteriorados, você sabe muito bem disso. E a parte dos aplicativos de Office como um todo. E agora a gente tem também a parceria da Microsoft, mas a própria Google quebrou essa exigência de usar software não pirata, né? Porque ela já, nessa parceria ela deu uma suíte de trabalho que tem planilha, tem apresentação, tem editor de texto, muito parecido com o que o pessoal usava clandestinamente, né, sem autorização por muitas vezes, e era uma preocupação da universidade. Qual o impacto financeiro se, por exemplo, descobrissem que estava sendo usado software pirata dentro da universidade? Ia pagar 1000% de uma licença com multa, é muita coisa. Então, isso daí foi um avanço, e a gente serviu de modelo. Um outro modelo que eu gosto de lembrar é a telefonia IP. Nós somos a única universidade da América Latina, na época que foi implantado, com o maior número de telefones distribuídos, não é telefones num único lugar. Então, essa tecnologia de transmissão distribuída deu um ganho muito grande. A universidade economizou muito com esse investimento, que se pagou assim rapidamente. Por quê? Se eu tenho um campus em Rio Preto, eu preciso conversar com uma empresa de Rio Preto, eu ligo através do IP que cai em Rio Preto e lá sai como ligação local. Quantas vezes as unidades universitárias do interior precisam falar em São Paulo? É custo de uma ligação normal, local. Eu gostaria de, mesmo aposentando, continuar colaborando com alguma coisa. Isso eu deixei já meio claro para muitas pessoas. E como eu gosto de reinar, eu vejo assim algumas mudanças que já existem lá fora, mas aqui no Brasil está começando a se despontar, são as Fab Labs. Dentro da universidade era uma coisa assim que, ao invés de se desmontar algumas estruturas, realocá-las e unificar dentro de uma Fab Lab, por exemplo. Vou citar um exemplo: a marcenaria nossa está desativada, eu adoro madeira, e eu vou sempre lá para mexer, porque lá não tem ninguém para mexer. Se você pega uma CNC e coloca lá dentro, e de repente um departamento X precisa fazer uma pesquisa, a qual vai envolver a fabricação de um determinado ponto de apoio para essa pesquisa, você tem lá. Você pode pôr uma impressora 3D, então eu vejo a tecnologia acoplada a essas coisas para desenvolvimento de novas tecnologias, de novas pesquisas, de novos trabalhos. Por isso que eu falo que a gente tem que se reinventar. Qual é a minha habilidade? Bem ou mal, eu gosto de mexer com eletrônica e com madeira. Eu gosto de associar essas coisas. Então, meus horários de folga, estou montando minha CNCzinha lá, estou tentando fazer uma impressorinha 3D, porque eu gosto de fazer atividades desse tipo. Por que não trazer esse tipo de coisa para dentro da universidade?
Tá? Não digo só na área de desenvolvimento, mas você tem uma tutoria. A pessoa precisa, mas ela não sabe, você ajuda. Então, é tentando fazer com que a gente é tão bem visto lá fora como meio que independente, né? A gente não gera muita dependência dos outros. Tem que fazer, consertar, daqui que eu conserto, daqui que eu tento arrumar. E o conceito que eu vejo para a universidade é se movimentar nesse sentido. Agora, daqui 20 anos, eu não sei. Talvez existam outras formas de trabalho que aí já fica muito difícil. Eu não imaginava hoje, há 10 anos atrás, estar mexendo com nuvem. Não conseguia nem ter essa noção, mas estou mexendo. Só para finalizar, como você perguntou, eu só espero que a universidade consiga cada vez mais se despontar. Acho que é o sonho de todo mundo dentro de uma instituição é não ver ela voltar para trás, e sim ela crescer. E falar, trabalhei lá, muito legal.